Olá, pessoal. Então, na aula de hoje aí, a gente vai começar, então, a unidade 1, né, da apostila do terceiro bimestre, sobre teorias evolucionistas. A gente já vinha caminhando ao longo das aulas anteriores, né, das últimas aulas aí do segundo bimestre, para chegar nesse assunto. Então, a gente começou como que a vida, né, se originou aqui na Terra, né, as principais teorias a respeito disso. Depois vimos aí as evidências da evolução, né, eh como, né, que a vida foi evoluindo, digamos assim, né, o primeiro ser vivo que surgiu, tá, como surgiu aquela grande variedade de seres vivos, né, fomos caminhando aí ao longo das eras geológicas, lembram? Tá? Tudo isso para chegar aqui nesse momento, falar das teorias evolucionistas, tá? Bom, o que essas teorias tentam responder, né? Elas tentam responder basicamente essas 4 perguntas aqui, tá? Por que será que os seres vivos sofrem modificações ao longo do tempo? Como que essas modificações acontecem? Qual que é a importância dessas modificações? E será que evoluir significa progredir? Bom, o que existia antes aí das teorias evolucionistas? Existia um conceito chamado de fixismo, tá? Para o fixismo, as espécies são imutáveis, elas não se modificam ao longo do tempo, tá? Essa foi uma ideia trazida desde a Grécia Antiga por Aristóteles, Platão, por exemplo, e perdurou até mais ou menos o século XIX, aí, século XVIII, mais ou menos, tá? Então, durante muito tempo perdurou essa ideia aqui do fixismo, né? Como as espécies são imutáveis, né, elas permaneceriam aí as mesmas, né, desde o momento da criação até os dias atuais. Ela foi uma teoria bastante defendida pelos criacionistas, né, porque essas ideias sobre criação, elas se basearam na interpretação textual do livro Gênesis lá, né, que conta como Deus criou o céu, a terra e os animais, enfim, né, os seres vivos aqui, tá? Mas aí, né, observando a natureza, esse conceito do fixismo, ele foi sendo contestado. Lembra que a gente viu as evidências da evolução? Então, observando a natureza, a gente viu que existiam fósseis. Opa, né, modificou, aconteceu alguma coisa, tá? A gente observou aí, né, aquela questão da embriologia comparada, né? Lembra até um certo estágio do desenvolvimento embrionário, né? Os animais, os vertebrados aí especificamente, né? Eles são muito parecidos, eles vão se transformando depois, obviamente, né, de um estágio mais avançado de gestação, digamos assim, né? Também temos aí a homologia, tá certo? Então, algumas coisas, né, foram sendo observadas da natureza e foi colocando em xeque esse conceito do fixismo, tá? Bom, fixismo versus evolucionismo, né? Então, para o fixismo, as espécies são imutáveis, certo? Já para o evolucionismo, né, há mudanças nos organismos ao longo do tempo. Bom, essa evolução ela não é linear, cuidado, né? É muito comum a gente ver essa imagem aqui da evolução humana, né, como uma coisa linearzinha, né, dá a impressão até que o macaco é virando homem, mas não é assim. Se fosse assim, teria macacos virando homem atualmente, né? Na verdade, a evolução, ela parece uma árvore, né, com vários ramos aí, tá certo? Entre as principais teorias evolucionistas, eu destaco aqui 3, tá? O lamarquismo, o darwinismo e o neodarwinismo. A gente vai ver cada uma delas. Então, todas essas teorias, né, evolutivas, elas falam em mudança, tá? Elas só vão diferenciar apenas, né, sobre a forma de como essas mudanças ocorrem, tá certo? Então, todas elas vão falar que ocorrem mudanças ao longo do tempo. Só que cada uma delas vai se diferenciar, né, vai explicar de uma maneira diferente como que essas mudanças vão ocorrer ao longo do tempo. Começando pelo lamarquismo, né, o Lamarck aí foi um naturalista francês que viveu entre os séculos 18 e 19, e ele propunha que os organismos poderiam intencionalmente ir mudando suas características para conseguir se adaptar e sobreviver, obviamente, às mudanças do meio em que eles viviam, né?
Para o Lamarck, o conjunto dessas alterações permitia que os seres vivos fossem se tornando diferentes uns dos outros, né? E aí as espécies iam evoluindo, tá? Bom, o pensamento de Lamarck, ele segue duas leis, tá? Uma chamada lei no uso e desuso, que propõe que partes do corpo mais utilizadas, né, se desenvolvem e as partes menos utilizadas acabavam se atrofiando. E a outra lei, chamada de lei dos caracteres adquiridos, que propõe que essas mudanças que aconteceram, né, pela lei do uso e desuso, eram passadas aos seus descendentes aí, tá? Só para dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, sei lá, eu usei muito, não usei muito a minha mão esquerda, por exemplo, né? Não usei muito a minha mão esquerda. Minha mão esquerda vai acabar se atrofiando, eu vou acabar perdendo ela ao longo da vida, né? Entre aspas, assim. Essa mudança, ela pode ser passada ao meu descendente. Não é assim que acontece, né? Bem, o lamarquismo, ele não é mais aceito pela comunidade científica, né? Mas, assim, há uma grande injustiça com Lamarck aqui nesse sentido, né? Porque a gente vai para o darwinismo e aí meio que fica esquecido o lamarquismo, né? É óbvio, né? Não é mais aceito pela comunidade científica, né? Mas eu digo injustiçado porque dá a impressão que o Lamarck foi uma pessoa ingênua, né? Entre aspas, né? Mas não, né? O Lamarck, ele deu grandes contribuições, né? Ao pensar a evolução como a relação aí das características dos seres vivos com a sobrevivência no meio que habitam, né? Aliás, o próprio Darwin, né? Quando ele escreveu o famoso livro lá, A Origem das Espécies, tá certo? Ele ele usou, né, de muitos pensamentos do Lamarck aí, tá certo? Então, Lamarck é um pouco injustiçado nesse sentido, tá? Mas bem, né, indo aí para o darwinismo, tá? O darwinismo aí, pessoal, que é a teoria, a teoria mais bem aceita atualmente, né, digamos assim. Existe a teoria que é melhor até que o darwinismo, que é o neodarwinismo, tá? Mas tudo começou aqui, né? Então, para o Darwin, os organismos eles sobrevivem às mudanças do meio de acordo com as características que possuem. Então, diferente das leis do Lamarck, ele não acreditava, nesse ponto, né, o Darwin, ele não acreditava que as características poderiam ser intencionalmente mudadas, tá certo? Enfim, só porque eu queria, eu ia mudar alguma característica minha. Não é assim, né? A teoria do Darwin, ele propõe aí, né, que os indivíduos com características mais favoráveis tinham mais chance de sobreviver, né, chegar até uma idade adulta, gerar descendentes, né, se reproduzir, e assim essa característica poderia continuar existindo, tá? O meio aí onde os indivíduos vivem é o fator responsável por selecionar as características mais favoráveis à sobrevivência, o meio. Então, as características presentes nos seres vivos normalmente estão associadas à sua sobrevivência de alguma maneira, tá? Por isso que a variabilidade em uma espécie ela é tão importante, né? Então, se todos os indivíduos fossem exatamente iguais, se acontecesse alguma alteração no meio, essas alterações poderiam dificultar a sobrevivência da espécie, né? E até mesmo gerar aí a extinção dessa espécie, né? Caso os indivíduos não tivessem características favoráveis, características boas, né? Para sobreviver naquele local que foi alterado, tá? Bom, então, o Darwin é conhecido aí pela lei da seleção natural, né? As características do meio é que selecionam os seres com melhores características para a sobrevivência. Então, a alteração no meio, ela pode selecionar outras características e a população vai mudando com o passar do tempo. Mudança ao longo do tempo, evolução, tá? Então, para o Darwin, é, as espécies evoluem por seleção natural e não por lei do uso e desuso ou lei dos caracteres adquiridos. Bom, só para a gente organizar aqui a história, né? Seleção natural, o meio tem influência, né, muito grande para selecionar as características mais favoráveis à sobrevivência. Então, se acontecer alguma alteração no meio, algumas características que são mais favoráveis àquela alteração para a sobrevivência do indivíduo vão acabar sendo selecionadas. E as que não são tão favoráveis assim acabam sendo extintas, né?
diverge das ideias do Lamarck, pois não se baseia na questão da intencionalidade da espécie, né, do indivíduo em si, da mudança, né, dos indivíduos, né. Essas ideias, elas foram propostas tanto por Darwin, tá, quanto por o Wallace, né, em meados aí do século XIX. Agora, o darwinismo, ele não conseguiu esclarecer algumas coisas, né. Ele não conseguiu esclarecer, por exemplo, como que surgia aquela variação, aquela característica, né, a variabilidade genética naquela população, né. E como que era transmitida essa variação hereditária? O darwinismo não conseguiu esclarecer isso. Mas, né, como a gente já viu em aulas passadas, tá certo? Em genética, né, a gente sabe que isso tem um pezinho lá na genética, digamos assim, né. É aí que vai surgir então o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, né, que foi uma reformulação aí do darwinismo à luz dos conhecimentos da genética, né. Então engloba 2 ideias aí fundamentais isso, a variabilidade genética e a seleção natural proposta pelo Darwin, tá. Então, como a gente sabe, numa população existe sempre variabilidade de indivíduos, é só a gente olhar um para o outro, né. Essa variabilidade, ela resulta essencialmente de 2 coisas, de mutações e também de recombinação genética, né. Então essa diversidade, ela atua na seleção natural. Como assim atua na seleção natural? Bom, os indivíduos com o conjunto de genes, né, que condicionam características mais vantajosas, originam descendência e aumentam sua frequência. Os indivíduos com o conjunto de genes que determina características mais desfavoráveis reproduzem-se menos, sendo gradualmente eliminados, tá? Então, ao longo do tempo, alguns genes são eliminados e outros implementando-se, ocorrendo deste modo a evolução, tá? O neodarwinismo é a teoria mais aceita, né? Essa sim, né? É a teoria mais aceita para explicar a evolução aí, tá certo? Então tem o pezinho no Darwin, né? Com o pezinho na genética, tá certo? Aí essa imagem aqui, ela é eh, muito divulgada, né? Sobre a questão dos pescoços da girafa, tá? Eu queria saber de vocês como que o Lamarck, né, e o Darwin, será, explicariam por que as girafas têm pescoços longos. Como será que esses 2 cientistas explicariam essa característica? Bem, usando a lei do uso e desuso de Lamarck, né, o Lamarck, ele falaria que as girafas ancestrais, né, provavelmente tinham pescoços curtinhos e, né, o meio, tá certo? Para alcançar, né, folhagens de árvores mais altas, né, essas girafas tinham que esticar muito o pescoço, ó. Usavam muito o pescoço, lei do uso e desuso. Pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingirem a folhagem das árvores, né, o pescoço acabou alongando-se. E essa característica do pescoço longo acabou sendo transmitida aos seus ascendentes, lei dos caracteres adquiridos, né. Finalmente, aí o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais, que a gente conhece, e aí, como eu disse, né, pela lei do uso e desuso e pela transmissão das características adquiridas, houve aí a evolução do pescoço longo das girafas. Agora, para o Darwin seria diferente, tá certo? O meio que seleciona, né? Então, as girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis. Lembra? Numa população sempre existe variabilidade, né? Então, para o Darwin, tá certo? Existiam girafas de pescoço longo, girafas de pescoço curto, enfim, existiam variações. Essas variações, elas eram hereditárias, né? Obviamente, né, a competição para alimento nesse caso aqui, certo? E a seleção natural levou à sobrevivência dos descendentes de pescoços mais longos, né? Uma vez que as girafas de pescoços mais longos conseguiam se alimentar melhor do que girafas com pescoço mais curto. Essa característica foi sendo selecionada naturalmente, né? E aí, finalmente, a gente vai ter apenas girafas de pescoços longos, né? É, que sobreviveram a essa competição. Então, portanto, uma seleção natural aí, né, pela seleção natural ocorreu a evolução do pescoço longo das girafas.
certo? Então, você pode dar um exemplo mais prático aí dessas 2 ideias. A gente sabe que essas variações hereditárias, né, são passadas aí, né, são selecionadas, né, como a gente viu pela questão da genética, né, tudo isso. Então, o neodarwinismo está incumbido aqui também, tudo bem? Bom, então por hoje é só, pessoal, e até a próxima aula.